Bom dia a todos, bem-vindos. Mais um encontro. Bom dia. Bom dia, estão bem? Um pouquinho de Ah, frio, mas tudo bem. tá friozinho, tá friozinho. Eu tô com uma blusa aqui, tá friozinho mesmo. Carlos, tá melhor? Bom dia. Já tô bem melhor. Recuperado, né? Um pouco mais recuperado. Um pouco mais, coitado. Vamos recuperar 100%. 100%. Mas tá bem melhor. Ótimo, bom saber. Djalma, tranquilo? Obrigado. Sim, tudo certo. Massa. Tudo certo por aqui. Estou com um pouquinho de tosse hoje, me aguenta um pouco. Semana passada a gente fez uma foi uma grande reflexão, né, sobre o que é a improvisação, o que significa e tudo mais. Bom dia para quem chega agora também. E hoje vamos botar a mão na massa. Hoje nós vamos falar agora de várias abordagens que nós podemos ter na hora da improvisação. São diferentes abordagens que todo músico usa, todas juntas, e dependendo da circunstância, pode privilegiar uma ou outra, escolher uma coisa ou outra, né? E a gente vai analisá-las uma por uma, como momento introdutório, para nortearmos, né, descortinarmos o que nós podemos fazer na hora de improvisar sobre uma estrutura pronta, tipicamente da música popular, uma forma canção, seja uma bossa nova, seja um jazz, seja qualquer coisa. Sabemos que as estruturas da música popular são estruturas cíclicas abertas de poucos compassos, 32 compassos, por exemplo, e não são as estruturas de uma sinfonia, por exemplo, né, de muitos compassos que começam e terminam. Na música popular, costumamos apresentar o tema e depois improvisar. O que é se improvisar, então? Ele pode, na mínima parte, né, pertencer à esfera da interpretação. Eu interpreto, assim como João Gilberto interpreta, por exemplo, no caso não está improvisando, mas interpreta um tema, deslocando o tempo, né, antecipando ou atrasando, o que faz parte da estética dele. Se a gente começar a mudar um pouco as notas da melodia, etc., podemos começar a pensar numa mínima parcela de improvisação, onde a tarefa do músico começa a se tornar pessoal, certo? Qual é o extremo do outro lado, né? Essa é a mínima parte. O extremo do outro lado é quando o improvisador usa perdão, a estrutura para uma totalmente nova criação melódica, ok? E aí a tarefa se torna bastante sofisticada porque não basta percorrer escalas, fritar escalas para cima e para baixo para dizer estou criando uma improvisação. Então a gente tem que entender o que será essa tarefa e quais serão também as técnicas e as abordagens que nós podemos utilizar. Então, numa primeira visão, vamos analisar 5 possíveis e principais abordagens à improvisação. Logo, podemos entender que, assim como eu sempre gosto de dizer, estudar harmonia e estudar improvisação são coisas que correm juntas ou paralelas, mas não são a mesma coisa, ok? E o estudo da relação acorde-escala é apenas um pedacinho da história. E eu quero apresentar todos esses casos um por um e fazer exemplos, logicamente,
para que possamos ter justamente uma visão quanto mais completa. Para isso, podemos começar, gostaria de começar com uma música da Disney. Essa música da Disney, ela é... Espera que eu quero levantá-la um pouquinho. Ela é muito conhecida e bastante tocada, inclusive pelos músicos de jazz. Provavelmente todos a conhecem. Faz assim, primeiro eu vou apresentar o tema. Someday my prince will come. Someday we'll meet again. E aí, observem já a forma. Tem uma casa 1 que faz assim. E volta lá em cima. Então, A e depois um desfecho final. E depois a gente parte justamente para o improviso. Na primeira abordagem, e essa é uma coisa que eu sempre recomendo, mas é muito, porque parece uma coisa simples, mas não é simples, e é uma coisa, inclusive, que parte do tema e vai se expandindo. E a primeira versão, a primeira técnica, é a técnica da variação do tema, da variação da melodia original. Então, nós temos, por exemplo, essa introdução. Então, o que eu fiz? Fiz uma variação. Isso, normalmente quem começa o estudo da improvisação começa dizendo: mas isso é fácil, eu quero saber os segredos famosos, os grandes segredos, né? O pulo do gato. Esse é o pulo do gato, acreditem. Primeira técnica, bem feita, é o pulo do gato. Aliás, cada bom improvisador, todo bom improvisador tem essa técnica, sempre se refaz ao tema. Que ele saiba conscientemente das várias coisas, porque cada um percorre um caminho diferente de aprendizagem, de desenvolvimento, né? Mas todo bom improvisador sempre volta ao tema. Né? Assim como um bom filho sempre volta a casa. Mais ou menos é a mesma ideia. Por quê? Porque você pode fazer uma digressão e voltar para casa. Quando a gente volta para casa, a gente deixa o ouvinte também ciente de onde estamos. E no subconsciente, ou no consciente, quem sabe, do músico, também existe o tema como norte, ok? Afinal, existem sim lindas e maravilhosas improvisações que são criações melódicas temporâneas sobre uma harmonia dada, que criam totalmente coisas diferentes. Mas num belo momento a gente sempre ouve a chamada para o tema original, né? Eu poderia, por exemplo, e essa é uma coisa interessante, convido a todos para fazerem bastante, praticarem bastante em várias músicas essa primeira técnica. E nós podemos nos afastar mais ou menos, por exemplo.
sair, né? Mas eu estou na nota, voltei, parei na minha nota importante, no quarto compasso, ó, que eu fiz mais ou menos. Voltei pra cá, então dei uma bela de uma viajada, mas eu voltei. Vamos continuar. E eu volto para a minha nota como volto para você, diz o sábio Jovem. Simplesmente a melodia original sobe aqui e eu não faço. Então, me afastei mais em relação àquela que é apenas uma pequena uma pequena interpretação, que poderia consistir, por exemplo, numa variação rítmica, de onde a gente dispõe o tema original, assim como na execução do tema, além de esse defasamento em relação à pulsação original, poderia também incluir pequenas notinhas de aproximação às notas principais. Para tornar claro como poderia ser apenas uma interpretação, eu quero colocar aqui uma pequena base, assim eu consigo, em relação a um tempo preciso mostrar para vocês. 1, 2, 3, 1, 2, Tem uma 3. introdução. Não tem introdução, já parti. Né? Estou improvisando? Boa pergunta. Estou improvisando, quase, porque o tema está muito na cara. Tanto que muitas vezes os jazzistas já saem fazendo um tema assim. Sai fazendo um tema que não é solfejado, quadrado. Aliás, o solfejo é sempre muito relativo, a escrita, né? Todo mundo vai interpretando bastante. E à medida em que eu for abrir, a partir do tema, eu conquisto muitas possibilidades, muita liberdade. Eu dei uma viajada e voltei na nota importante, percebem? Ao ouvirmos os grandes improvisadores de verdade, a gente ouve coisas coerentes, coisas que sempre mantêm, ou quase sempre mesmo menos quando a gente vai criando uma história nova, a gente vai falar também sobre isso, criam sempre uma história coerente que tem a ver com o tema. É só ouvir, por exemplo, saxofonistas como Dexter Gordon. Dexter Gordon, que tem uma grande elegância quando sola. Ouvir grandes pianistas, enfim, grandes músicos. Pode ser Miles Davis, pode ser quem a gente quiser, né, nesse âmbito. E eu estou citando jazzistas porque primeiro porque essa música nos leva para esse lado, né? Mesmo sendo uma música da Disney, ela se tornou um standard de jazz tocado por centenas de jazzistas. Mas as mesmas coisas que a gente vai falar agora valem para, obviamente, o que se chama de jazz brasileiro ou de música instrumental brasileira,
ou que pode ser um solo de bossa nova, etc. Sendo que, no âmbito jazzístico, a improvisação tem um papel fundamental, enquanto ouvirmos um arranjo de onde Dagal cantando, Jobim, etc., ou as partes do solo, apenas para fazer um exemplo, as partes do solo se limitam apenas a 8 compassos, 16 compassos, enfim, o papel da improvisação não é tão importante. Não vamos, obviamente, entrar nessas questões estéticas e vamos nos ater justamente essas 5 técnicas, 5 abordagens principais, porque haverá outras, logicamente, mas que são realmente um norte para nossos estudos, nossas práticas improvisativas. Então, quero que vocês escrevam isso muito claramente. Primeira técnica, variação do tema principal. Como se faz a variação do tema principal? Parece uma coisa meio óbvia, né? A variação, na sua versão mais básica, é o deslocamento do tempo. O encurtamento de uma frase que atrasa e acelera o resto, por exemplo. Comecei atrasado, não comecei 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Até cortei nota, né? Cortei para chegar antes, mas poderia fazer. Perdão. Chegar antes. Então, esse também é um bom exercício, um bom estudo. A partir, feito isso, o que a gente pode dizer ainda? A gente tem que ter claro, muito claro, e não vou muito falar sobre isso, mas rapidamente eu vou passar aqui um conceito que quem me acompanha, me ouve falar sobre isso desde meu primeiro livro de improvisação de 2006, e uma coisa que está bem divulgada, né? Que é a relação escala-acorde. Quando a gente, não, escala-acorde não no sentido das escalas modais, mas quando a gente tem uma escala e um acorde, essas são notas alvo, essas são notas ativas, que são 2, 4, 6 da escala. Estamos em Dó maior. 1, 3, 5, 8 são notas alvo. 2 é uma nota ativa, que se mexe para cá ou se mexe para cá. Claro, estamos falando de uma nota tranquila, diatônica, ou seja, que pertence à escala. 4, que para o 3, o 6 vai para o 5, o 7 vai para cá. E depois temos 5 notas que também fazem parte da escala de Dó. Não da escala de Dó diatônica, mas sim da escala de Dó cromática, né? Então, nós podemos fazer todas as notas da escala, nós podemos utilizar, sendo que temos que ter em mente para onde vamos aterrissar. Isso, quando pensamos não em uma escala, mas sim em uma sequência de acordes, se torna muito, muito útil e se torna também um desafio. Por quê? Porque precisamos mapear quais são as notas alvo de cada acorde. Certo? Então, no primeiro acorde, quais são as notas do acorde? E essa sétima? Essa sétima é ambígua, porque ela quer subir, mas está no acorde, então considerem ela como melhor acharem, né? Então eu posso fazer. Então sei que essas são as notas. Vocês percebem que essa é uma nota que não é equilíbrio, né? Como um 3 e 5. Então a gente poderia fazer. O que eu fiz aqui? Levei o 5 para o 3 desse acorde. E eu levei para onde? Para o terceiro grau do próximo acorde. Fiz o arpejo de Ré e vim para Mi bemol. Então, essa já entramos aqui
no âmbito da segunda abordagem, que é a abordagem que eu chamo, desde o meu primeiro livro, de vertical. O que é abordagem vertical? Na abordagem vertical, o foco está nas notas dos acordes. Então, no Mi bemol, o foco está aqui. Todas as outras são notas de passagem. Quem quiser uma boa bibliografia, meu livro 1 oferece um montão de estudos específicos sobre as aproximações diatônicos cromáticas. Por exemplo, ainda em Dó, nós podemos ter uma aproximação de uma nota diatônica superior, uma nota cromática inferior às notas dos acordes. Podemos combinar isso. Isso é tudo Dó maior. Podemos aumentar o número das notas de aproximação fazendo isso. Ó. 4 notas de aproximação. Em Si bemol, né? Então, tem todo um estudo aprofundado que a gente pode fazer sobre as notas de aproximação. Bem, e ainda na primeira técnica, aquela da variação melódica, antes de entrar na segunda, vocês veem que logo podemos já nos encaminhar por esse caminho? Nós poderíamos encaminhar por esse caminho, fio boa. Percebem que eu estou pegando o tema, estou colocando umas notinhas. Então eu preciso mapear muito bem quais são as notas do tema nesse caso. Percebem? Então eu estou usando o tema e caminhando, às vezes fazendo uns cromatismos, né? Caminhando para entre as notas dos acordes. Percebem? Si bemol. Eu estou aqui, aqui, aqui. Essas são as minhas notas alvo e eu brinco em volta delas. Ok? E isso já, como disse, ainda estamos na primeira técnica e já vamos entrar para a segunda, a abordagem vertical, que acabei de anunciar um minuto atrás. Na abordagem vertical, que é muito importante, muito importante, essas duas técnicas são imprescindíveis para consolidarmos qualquer outra viagem intergaláctica. Não adianta a gente queimar etapas. E de que estamos falando aqui, na verdade, pode ter outro título ao invés de abordagens à improvisação. Poderia ser técnicas de construção melódica. Ok? Porque assim, ao invés de deixar correr extemporaneamente essas frases, a gente escreve elas, a gente escreve um tema. Ok? Tendo mais tempo para compô-lo. Portanto, eventualmente, se a frase não funcionou, cancelo e refaço. Entende? Então, isso eu gosto de chamar de técnicas de melodia. E olhem como isso é diferente de um livro que fale, ou um curso que fale em harmonia e improvisação. Não é. Bom, fechado parênteses. E vamos então agora entrar um pouquinho mais na segunda técnica. Na segunda técnica, há uma grande sugestão. Eu gostaria que vocês não perdessem isso, que praticassem bastante. E quem disser, eu sou muito bom nisso, pode ter certeza que já será um bom improvisador. Se ainda não está acontecendo, vamos praticar um pouquinho mais essa coisa de base de que eu vou falar. Que consiste na prática dos arpejos. Poxa, mas é arpejo? Sim, arpejo. Olha.
arpejo de si bemol, esse sustenido 5, eu vou mantê-lo. Eu posso não mantê-lo. Por quê? Porque essa não deixa de ser uma nota importante de Ré, mas eu vou, nesse momento, manter o sustenido 5. Eu fiz o arpejo ao contrário de Mi bemol, certo? Sol com a quinta aumentada, que é o bemol 13, né? Dó menor, Sol, Dó 7, Fá 7. Isso é muito, muito, mas muito importante. Da mesma forma que a gente fez pequenos cromatismos, pequenas aproximações às notas do tema, a gente pode fazer aproximações às notas dos arpejos e podemos levar uma nota, assim como fiz antes, eu fiz isso, né? Uma nota do arpejo para outra nota do arpejo. E uma coisa super legal também é levar uma nota do acorde para a próxima nota do acorde. Chegar sempre no alvo, numa nota alvo do próximo acorde. Entendem como é rica essa abordagem e é fundamental. E não fazemos ela em 2 dias. Precisamos de praticar por muito tempo, ok? Por exemplo, eu poderia fazer... vou ainda continuar fazendo... Já fiz uma frase. Do Sol, brinquei em volta do 1. Arpejo. E cai aonde? No terceiro grau de Dó menor 7. O que é isso? Arpejo. Esse terceiro compasso da segunda linha o mundo se divide. Às vezes se toca dessa forma como está escrito, Dó 7, 9, 13. Às vezes se toca de novo Dó menor. Dó menor tem antes, tem esse Dó menor 7, Sol 7 que é dominante, volta para Dó. Se fizer Dó menor, vai fazer um 2, 5 com Fá. Então, é possível fazer. E nesse caso eu aterrissei de novo aqui. Atenção, poderia ser Dó 7 bemol 9, mas não é o caso, porque é sempre bom jogar um olhar para a melodia. A melodia está dizendo 9, né? O Ré é 9. Então, usar uma escala alterada, que será uma coisa que a gente vai ver em uma outra abordagem, pode não resultar em uma coisa muito, muito boa. Portanto, e aqui vale a pena dizer, observem a melodia. Ela sempre é um bom guia. Por exemplo, esse é um caso, né? 9, né? O Ré em relação ao Dó 7. Então, não vou usar nem escala Dondin, nem escala Superlocker, de que ainda não falamos. Sabem por quê? Com essas duas técnicas, vocês vão já solar muito, tá? Muito, muito, mas é muito, muito. Como grandes improvisadores. Porque o que a gente vai desenvolvendo depois é bom gosto. Essa é uma coisa importante que a gente deve desenvolver. Bom gosto para que o resultado seja musical e não apenas matemático. Se fosse matemático, hoje a inteligência artificial já faria grandes solos, criaria grandes melodias. Ainda não chegamos nisso. Por quê? Porque a inteligência artificial ainda falta bom gosto. Faz sentido? Então, segunda técnica ainda. O que eu fiz? Arpejo de si bemol. 5, 1, 3, 5. Perdão. E arpejei de novo o Ré e fui para o terceiro grau de Mi bemol. Entendem como é que é importante a ideia das notas alvo? Arpejo. Dó 7. Observem aqui. Olha que legal essa casa 1, né? Que inclusive repete os mesmos acordes.
1357, 1357, 1357, 1357. E se eu começar a inverter? Ó, ficou legal a frase? Ó. Ré. Se eu quiser fazer inteirinho, né? Se eu chegasse nessa nota, usaria depois isso. Ó. 9, eu coloquei o 9, está na melodia. Dito que a gente vai aprender quais são as notas disponíveis de cada categoria de acorde, cada tipologia de acorde, né? Eu faço um estudo muito específico no meu novo livro da continuidade melódica. Tô fazendo um monte de propaganda. Mas o que cada um faz o cara do supermercado faz a propaganda do supermercado, eu faço a propaganda dos frutos dos meus estudos, do meu trabalho, tá bom. Percebem como a improvisação, a abordagem vertical é poderosa? Vou colocar aqui a mesma base, vou colocar, aliás, uma base um pouquinho mais devagar. Será que tem tradução? Não. Não, estou mais concentrado nesse momento na primeira abordagem, que é do tema. Vamos lá nos arpejos. Arpejo. Difícil o arpejo. Uma ideia aqui. Olhem só com os arpejos. Estava engatando uma frase simpática. Si bemol, Ré com a quinta aumentada. Uau, essa frase ficou legal. Vamos ouvir. Cara, ele está tocando nota demais, né? Só para mostrar os arpejos. É meio que um estudo. Na vida real, depois eu vou tocar menos notas para não ficar chato, porque senão fica um negócio muito quadrado, até do ponto de vista rítmico, né? A rítmica é um elemento muito importante que a gente tem que considerar e tem que respirar, por exemplo. Essa é uma frase. Pausa.
Fazer frases não é... E também não é isso, ó. Isso aí é quando a gente frita escala, ok? Estamos fritando escalas, ainda não estamos falando de escalas. Será justamente o que vamos fazer daqui a pouco. Então, mas não fritá-las, apenas saber como fazer. Então, alterar o tema principal, modificá-lo à vontade, mais ou menos. Quanto mais técnicas conhecemos e mais conseguimos criar coisas dentro da variação temática. Okay? Segundo, arpejos. Saber quais são as notas que nós vamos usar e para onde vamos levá-las. Vamos pegar aqui um exemplo. Quinto grau de si bemol, 3 de ré, 3 de mi bemol. Olha que legal. Quinto de primeiro grau, quer dizer do sol 7. Quinto grau de dó, de novo primeiro, de novo quinto, 9. Será que a gente pode brincar com apenas isso? Isso já remete à quinta técnica de que falaremos, que é a técnica da continuidade melódica. Então, vamos deixar isso em stand-by, mas vocês podem ver quanto é importante saber quais são as notas para onde a gente vai levar a melodia. Qual é, então, terminando um pouco a segunda abordagem, a abordagem vertical, com foco nos acordes, nos arpejos, nas notas dos acordes. Qual é a terceira? A terceira é o estudo das escalas. Isso pode ser bom e ruim. É a famosa faca de dois legumes, ok? Porque precisamos bem conhecer as escalas e olha, não é necessário. Eu sempre bato nesse ponto. Não é necessário eu endoidar sabendo que lá no segundo compasso eu posso fazer uma escala superlóquia ou eventualmente uma escala por tons inteiros, né? É interessante, não digo que não, para a gente eventualmente levar o discurso para certos caminhos, tá? Mas não é fundamental. É como dizer, eu vou agora fazer um solo à la McCoy Tyner todo quartal. Posso fazer, posso não fazer. McCoy Tyner levou a vida inteira no desenvolvimento daquela estética. A nossa vida é curta e provavelmente a gente não vai querer tocar apenas como McCoy Tyner. Portanto, na hora de escolher o que fazer, a gente, antes de mais nada, escolhe viver a nossa vida e não nos tornarmos clones também, tá? Então, é importante a gente absorver de que mais gostamos. Absorver frases é importante, tirar solos é importante, faz parte de um processo, assim como fazemos na hora de aprendermos nossa língua natal, por exemplo, né? Antes de irmos para a escola e sermos alfabetizados, antes de sabermos que existe uma coisa chamada pretérito do perfeito, a gente está se comunicando muito bem. A criança com 4, 5 anos, antes de ir para justamente ser alfabetizada, já está falando até razoavelmente bem, pode fazer erros. Doutores também fazem erros, né? Então, cada um pode improvisar e usar tensões melódicas no discurso, né? Desde que sejam bem resolvidas, que nem Guimarães Rosa, por exemplo, né? Faz distorções daquela que é a gramática e depois vai fazê-la de uma maneira inteligente, ok? Terceira técnica, então, escalas. Isso já pressupõe ou pede, sim, o estudo analítico, né? O estudo daquela que a gente define de a análise funcional da harmonia.
Então, na análise funcional, a gente diz si bemol primeiro grau. Se é o primeiro grau, então eu vou usar a escala de si bemol. Terceiro grau. Terceiro grau, segundo acorde. Tem duas perguntas aqui. Carlos tinha falado criar novos motivos melódicos. Turi, qual a sua visão sobre imitar as frases já criadas na improvisação? Acha válido? Acho, Felipe, essa coisa que eu estava dizendo, né? Uma criança vai aprendendo por imitação. Então também é válido. Ok? Então, si bemol, vamos lá. Si bemol. Si bemol então o jônico. Esse segundo acorde é o terceiro grau da tonalidade, mas é um terceiro grau especial, porque é um terceiro grau dominante que vai para o 4. Poxa, mas o terceiro grau é menor, então o que eu vou fazer aqui? Então tem uma lógica muito forte que nos diz o seguinte: quando a gente começa a estudar a relação com a harmonia, a gente diz assim, bemol 13. Bemol 13, então bemol 13 vai com bemol 9. Esse bemol 9, inclusive, faz parte da tonalidade, né? Então a gente pega as notas dos acordes e complementa a escala com as notas da tonalidade. Esse é um caminho. Poxa, mas aí na tonalidade tem isso. Fica estranho. Sabem, aqui tem dois caminhos, mas tem a escala por tons inteiros, mas não funciona por causa desse mi bemol. Quando tem bemol 13, bemol 9, etc., a gente vai usar a superlócria, que soa muito bem nesse caso, que é a melhor, ou o quinto modo da menor harmônica. Entendem como isso se torna sofisticado? Muito complicado? Muito complicado. Então eu posso fazer. Ufa! Eu preciso saber todas as escalas. Vou fazê-las uma por uma. Não, perdão. Superlóquio. Dórico, superlóquio. Li de bemol 7. Li de bemol 7. Poderia usar o mixolídio? Pode, porque é o quinto grau da escala. Portanto, aqui, terceiro grau. Tom, semitom, dórico. Mixolídio, mas também mixolídio com a quinta aumentada, com a quarta aumentada. Eu sei. Eu faço, eu conheço, então não estou dizendo ignorem, só estou dizendo que é algo que devagarinho a gente vai estudar, mas que não é a primeira coisa a se fazer. E aí eu quero gerar esse alerta. Você pega um livro que fala de harmonia e improvisação, e na página 1, depois do índice, na verdade, às vezes pode não ter prefácio, na página 3 está escrito campo harmônico de Dó maior, escalas dórico, frígio, lídio, mixolídio, e você fala assim, o que eu vou fazer com isso? Fora que quando a gente diz campo harmônico, na verdade a gente deveria dizer campo harmônico diatônico, né? Mais corretamente a gente deveria dizer a harmonização da escala maior, né? E a gente, se pensarmos nas duas primeiras abordagens de que falarmos, entendemos que realmente isso é Dó maior. Eu posso usar todas as notas do meu instrumento cromaticamente, porque a gente não tem quartos de tom, ainda bem, mas porque é só saber que dentro de Dó maior, essas são notas alvo. Essas, eu fiz umas aproximações a ela. Aquela nota, ok? Então, a terceira abordagem diz respeito à relação acorde-escala. É verdade que
se eu souber as escalas e souber também quais podem ser as frases que surgem de uma escala superlóquica, eu posso usá-las. Essa é muito jazzística, essa frase, né? Eu posso usar o famoso pattern, desde que eu entenda que o pattern, o padrão, né, melódico ou rítmico, melódico, que seja, desde que eu entenda como ele funciona e não apenas para eu pegar e colar. Porque pegar e colar não vai me levar para lugar nenhum. O que eu vou fazer no próximo acorde? Outro pattern. E depois, outro pattern. Será que vira um quebra-cabeça todo montado tortinho, porque afinal não tem lógica? A gente tem que aprender a construir lógica. Ok? Então, sigam no seu estudo, na sua prática, esses passos. O terceiro pode ser desenvolvido ao longo de um tempo razoavelmente médio-longo, porque não é imediato. É imediato a gente ouvir. Estou evidenciando notas da melodia. Se vocês ouvirem, ouçam os solos do Chet Baker, por exemplo. É claro, repito que cada música nos leva para uma abordagem ou outra abordagem, para um lado ou outro lado, né? Porque, por exemplo, nessa terceira abordagem, eu não estou considerando ainda, no âmbito do jazz, o blues. Levar mais por um lado de uma linguagem blues, que é um dos grandes fundamentos do jazz. Dentro da música brasileira, por exemplo, a gente não teria muito essa coisa. Depende também, né? Quando a gente fala de música brasileira, a gente tem que ver de que estamos falando, né? Por exemplo, a estética da bossa nova é muito fechada em si própria, então mas mesmo ali podemos encontrar um pouquinho de blues lá dentro, ou de influência de notas blues, etc, etc. Quarta técnica. A quarta técnica consiste em novas criações e novo desenvolvimento em cima daquela que é a harmonia. Por exemplo, sobre essa harmonia, o autor aqui, Churchill, escreveu Someday my prince will come. Essa é a frase, esse é um antecedente melódico que terá um consequente melódico, que é Percebem que essa é a resposta? Então, na quarta abordagem, nós entramos no âmbito do discurso musical de uma maneira um pouco mais profunda, onde analisamos o antecedente e o consequente melódico. Observem que depois dessa segunda frase vem um desenvolvimento. Uma coisa que acontece na música e não acontece na linguagem falada é a repetição de motivos. Atenção, aqui nós temos afirmação, certo? Resposta. Fechou. Isso nos serve depois, serviu para Beethoven quando continuou ta 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 ta. Ok? Então,
a análise daquela que é o discurso musical, o entendimento de como procede um tema, de como procedem as melodias que fazem sentido, que é, para mim, o grande objetivo quando a gente improvisa, e não é chutar nota, não é mostrar que aprendeu daquele livro pattern, legal, e agora vai fazer o quê? Deve soar de uma maneira inteligente, porque também quando soa de uma maneira inteligente a gente se torna compositor. Fácil. A gente entende para onde levar uma melodia. Então, no discurso musical, a gente se concentra na lógica interna das frases, da sequencialidade da frase. Por exemplo, frase. Continuação da frase. Observem que essa frase, essa célula rítmico-melódica inicial, que está presente em muita música de todo e qualquer lado do universo, a gente viu aqui uma Disney, agora a gente viu Beethoven, agora a gente está vendo Bach. Deixou aberto, inclusive. Então tem duas coisas para analisar. Primeiro, a célula de base. Segundo, a sua relação com a harmonia. Estamos em Sol maior. Estamos aqui na dominante, porque é assim que se faz. Diferente de um romance, de um filme, de um discurso falado, na música nós repetimos ideias. Então, Bach, volta. E aí, na segunda parte das músicas que se respeitem, a gente tem uns desenvolvimentos para a gente não se tornar chato. Não é só senão fica chato. A gente tem que ter um desenvolvimento. Isso acontece com todas as músicas. Inclusive, na música popular, é onde... por exemplo, na forma canção, a BA é onde no B introduzimos uma nova ideia melódica, uma modulação, e por aí vai, ok? Isso existe. Existe também dentro das músicas, dentro da melodia, dentro de uma música, a partir da primeira parte, observa. Poderia ser essa a resposta? Então criei já, nesse âmbito de uma quarta abordagem, criei uma nova lógica melódica. Então, que essa lógica parta do tema ou não, pouco importa. Antes fiz Bach, eu poderia ainda pegar Bach. Desenvolver assim. Perdão. Poderia fazer isso? É coerente? É coerente, porque peguei a primeira célula original e desenvolvi, obviamente, pior que ele. Tá bom. Mas isso pode partir do tema ou não. Vamos pegar outro exemplo totalmente diferente. Percebem? E essa é uma das melodias mais estranhas que nós temos na história da música brasileira. Essa é a afirmação, vou te contar. E se a gente pegar ela e desenvolvê-la? Perdão, acorde. Perdão. Vamos fazer os acordes seriamente agora.
usei a ideia inicial dele. Poderia desenvolver, obviamente, de milhões de maneiras diferentes. Sei lá. Ou poderia partir para uma nova ideia. Percebem? Então, na quarta abordagem, a gente viaja por nossa conta. E por nossa conta, porém, a gente deve pensar em termos de sermos compositores. Somos compositores, então a gente pega um pedacinho de madeira e cria algo com equilíbrio. Ok? Não é então? Não é isso. Tá? Mesmo que as escalas estejam certas. Comecei jogando nota. Só para dizer que não funcionaria. Pode funcionar, claro. Mas não se trataria dessa quarta abordagem à improvisação, onde nós nos tornamos realmente compositores. Como se faz isso? Pega uma célula inicial ou cria uma celulinha. Vamos criar outra celulinha aqui. Deixa eu pensar. Bach dizia: eu sei se a minha composição será bem sucedida. É só escolher as primeiras 8 notas. Será que estamos no mesmo barco? É só escolher bem o tema. É só escolher bem a célula inicial para o nosso tema. Tem uma pergunta: posso dizer mais sensibilidade e menos virtuosismo? Eu não vejo as duas coisas separadas, porque Jared tem uma enorme sensibilidade, mas tem um grande virtuosismo. Tem gente, Oscar Peterson, tem um grande virtuosismo e grande sensibilidade também, né? Bom, vamos lá, então, ainda sobre a quarta técnica, né? Eu posso inventar, eu preciso achar o meu tema. Olha! Achei uma música italiana aí dentro. Que bella cosa na giornata del sole. E agora? Percebem que depois eu desenvolvi de outra maneira para não ser chato tudo igual. E quanto maior a minha frase, pior pode ser. Então, é pequenos fragmentos que a gente pode bem levar para vários caminhos. Ficou longo, mas entrou até Darth Vader aqui dentro, né? Então... outras possibilidades todas que nós podemos ter. Quanto menos notas iniciais, mais probabilidade de sucesso nós podemos ter, pelo menos numa primeira fase, né? Isso é fato. Por exemplo, agora, todas as notas estão certas. Ficou bom? Não. Então, o que a gente faz? Pega o papel da composição e joga fora. Inventa outra. Já virou um tema. Ok? Então, cada uma
dessas abordagens oferece um universo de explorações. Então, em quanto tempo a gente fica bom? Acho que umas 5 vidas, talvez, a gente pode ficar bom, ok? Então, a gente não chega na música, não chega. Não tem como dizer, ok, terminei. E esse é o lado bom. Vamos mudar de música para ter outra ideia, outro exemplo. Pegamos aqui algumas coisas, acabamos de pegar o Wave. Vamos pegar uma música super, mega batida, conhecida, simples. E quando a gente fala da quarta abordagem, vai o meu convite para a gente se sensibilizar, ou melhor dizendo, sim, sensibilizar para a análise das melodias. A gente precisa analisar a melodia. Analisar melodia. Vamos ver o que acontece nessa melodia. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essa afirmação. Alguém se tornou famoso com uma coisa dessa. Alguém fez um montão de dinheiro fazendo Sol, Fá, Mi, Ré, Dó em menor, né? E na música isso repete, né? Bem, vamos a Blue Boss. Então, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó é a primeira parte da frase. Olha, inclusive, observa aqui o equilíbrio entre o movimento ascendente e descendente, ó. Sol, Sol, oitava. E continua. Percebem como é lógico? Na terceira frase, uma modulação, semitom acima. Estamos em um âmbito menor, semitom acima maior. Então, modulação abrupta, sem preparação, que funcionou e pronto. 2. Desfecho da música. Então, essa pequena composição, 4 frases. Essa foi a ideia inicial. Desenvolvimento. Terceira frase, muda um pouquinho, porque seria tipo a BA, né? B a gente troca. Volta, desfecho. Vem cá, e como ficariam todas as várias técnicas de que nós falamos? Vamos colocar uma base aqui. Primeiro, a variação. Segundo. Arpejo. Segunda técnica foi essa. Terceira. Estou marcando só as escalas sem... Estou
marquei as escalas. Agora vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor, né? Quarta. Muda um pouquinho. Ou seja, que eu tenha conseguido ou não, tentei mostrar para vocês como a gente pode obter, o que a gente pode obter por meio de cada uma dessas abordagens. Nessa última, tentei desenvolver uma ideia rítmica, né? Uma ideia rítmico-melódica. Acho que eu fiz alguma coisa assim. Né? Eu gosto de brincar, fazer. Pegar Bach de novo e colocar lá dentro. Pode ser qualquer coisa, vocês percebem? Qualquer coisa. Então, essa quarta abordagem realmente é algo bem profundo. Poxa, eu disse que a primeira era importantíssima. A segunda era importantíssima. E essa? Nossa, essa é genial. Porque nos permite realmente caminhar por... vestir a roupa do compositor. E como é que é a roupa do compositor? A gente vai aprofundando devagarinho esses aspectos, né? Poderia fazer... Certo? Quando nós... então, assim, aquele convite que eu queria fazer antes... que eu explicitá-lo bem. A gente tem que analisar muito bem as melodias. Porque quando a gente analisa as melodias, a gente descobre a alma, passa dentro de um raio-x. Então a gente faz uma nota de afirmação. Olha, esse trecho, né, do tema do Cinema Paradiso, ele é realmente um momento de melancólico, de grande amor. A gente vê aqui um uau, né? Uma nota inicial é afirmação. É uma nota afirmação. Uma. A gente precisa de grandes trechos melódicos, 8 notas, como o Bach dizia. É claro, era o período dele, fazia... Atenção, para mim, tenho ele na mais elevada consideração, tá? Ele é o mestre dos mestres Jedi do mundo inteiro, inclusive meu. Então, não estou querendo reduzi-lo minimamente, tá? Minimamente não é essa a intenção. Mas, voltando aqui ao Morricone. Tá dizendo, silêncio. Um acorde menor, agora eu falo. Tororó. Olha isso. Tororó. Dó menor. Aproximação ao terceiro grau, sétimo grau, vai para onde? Terceiro grau, aproximação 4 que vai para o 3, parênteses. Eu escrevi na minha testa, tatuei isso,
enorme. Não sei se vocês querem escrever. O terceiro grau é o grau mais importante da inteira galáxia. 3 e 7, notas guias. 3, 4, vai pra onde? Pro 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, nona aumentada, 3 bemol seria, mas é a nona aumentada. 3, aqui, 3, 3. Variação melódica. Ei. Dei uma viajada e voltei para o meu tema. E a viajada foi para onde? Para a segunda técnica. Abordagem vertical. Sei lá o que eu fiz sobre um sol menor, não me lembro mais. Ok? Poderia viajar diferente? Acho que já alguém escreveu isso. Percebem? É a mesma sequência. Aliás, vamos lá. A música tonal se rege sempre nos mesmos acordes, na mesma sequência e na relação entre duas tonalidades, as relativas, né? Maior com menor, menor com maior, o 2, 5, 1, e o 1 que vai para o 6 e o 2 vai para o 5, sei lá o que. Então, a gente tem isso, tem outro livros que nesse tom seria isso, né? São mesmos. Oh, se tornou Jobim, né? O Bach, tudo igual. Ok? Se a gente pensar justamente que existem clichês harmônicos sobre os quais 400 anos de compositores se debruçaram para criar suas melodias, ok? E, portanto, suas composições. A Ana Paula está dizendo, no fim das contas, em qualquer uma das técnicas, coerência sempre. Coerência sempre. Do contrário, a gente não cresce, não amadurece, tá? Quando eu ouço um improvisador, quando ouço um músico que está improvisando, eu vejo imediatamente se tem o coração lá. E para mim é muito importante, eu busco isso. Não me interessa o virtuosismo, me interessa a coerência no discurso. Coerência no discurso pode se manifestar em milhões de notas, como no caso do Keith Jarrett, ou menos, né? Ou poucas notas profundas, cada uma larga dessa forma. Mas Davis fazia isso. Colocava a nota certa, no lugar certo, no momento certo. E tá lá. O Miles teve experiência com os grandes boppers, né? Com Charlie Parker, Dizzy Gillespie, às vezes substituiu, não somente ao vivo, mas também em alguma gravação, Dizzy Gillespie no auge do bebop. Bebop, que era uma música arrojada a 340 km por hora por segundo. E ele se defendia, não era um grande bopper, porque a ideia dele era outra, né? Ele queria botar uma máxima, né? Depois da semi-breve tem a breve, a longa e a máxima que funcionasse, mas com peso do caramba. Tô brincando, né? A gente vê o Chet Baker, pureza, quando não estava drogado demais, né? Mas tem discos melhores que outros às vezes.
busca da nota. Bill Evans, busca da nota. O Bill que trata de todas essas abordagens. Todas essas abordagens. Tá faltando uma abordagem, a quinta. Da quinta eu vou falar de forma separada. A quinta é a técnica da continuidade melódica. Tema do meu ultimíssimo livro. Novamente, muito propaganda. É porque ela merece um livro. E, portanto, merece um momento especial de forma separada. Nos meus livros 1 e 2 de improvisação, esse, publicado em 2006, mas significa que comecei a escrever em 2004. E no outro, vocês encontram, especialmente aqui, não tanto quanto eu faria hoje, o desenvolvimento do tema original. Eu hoje, depois de 20 anos, escreveria mais sobre o desenvolvimento do tema original. Aqui vocês encontram muito a abordagem vertical. Abordagem vertical. No segundo, a terceira, abordagem horizontal. A abordagem horizontal que tem, obviamente, grandes desdobramentos. Vamos aqui falar de um. Se a gente souber muito bem as escalas, e por exemplo eu souber que Sol 7 alterado é esse, e se eu souber que aqui tem na sua harmonização tem duas tríades maiores, livro 2 ainda, eu posso me permitir subir de nível e fazer uma nova abordagem vertical em cima das estruturas superiores que são derivadas pela harmonização da escala. Uou! Momento assim. Quer dizer, cada uma dessas técnicas tem desdobramentos e aprofundamentos. Disso eu escrevi nesses 2 livros. E depois de um tempo, inclusive do desenvolvimento de um motívico. E o último filhote aqui é o da continuidade melódica. E esse, como mereceu um livro por si só, e a gente não tem todo esse tempo hoje, né? Já que eu falei por 1h20 sem parar praticamente, porque eu queria apresentar muito bem essas técnicas, a gente vai desenvolvê-lo especificamente, ok? Agora eu vou me calar e eu quero saber de vocês, porque realmente não queria perder o fio da meada enquanto estava falando, tá? Não é que eu queria hoje dominar o mundo. Perguntas agora, colocações, observações, tudo que vocês quiserem. Vamos lá. Obrigado, Felipe. A Ana Paula escreveu: depois você poderia repetir aquela parte sobre usar as notas dos acordes e complementar com as notas da escala do respectivo acorde. Fui notar e me perdi. Ana Paula, é exatamente isso. Você vai nas notas dos acordes, por exemplo, aqui em Blue Bossa, né? A análise funcional... Tá, eu vou deixar as coisas como estão escritas aí. Então, aqui tem a abordagem ao primeiro, o terceiro e o quinto. Vamos lá. Isso eu falo muito bem no meu primeiro livro. Se eu fizer dessa forma, eu já criei uma coerência entre um antecedente e um consequente melódico. Que, na verdade, uma vez que a gente se sensibiliza para isso, nunca mais fazemos frases desconexas. Certo? Então, notas Ré meio diminuto. Eu pego as notas de Ré meio diminuto e vou aproximando elas, ok? E por aí vai. Não tem perguntas? Então tá tudo claro, né? Vai, Adriana. Tudo
Turi, Diz. eu queria falar um pouquinho assim, como o Carlos também falou no nosso último encontro, acho que foi o Carlos, se eu não me engano, que está fazendo a segunda pós. Não adianta a gente só ter os livros na prateleira, foi Isso, esse exato discurso dele naquele dia, né? isso. Então, por exemplo, eu tenho os seus 3 livros, Sim. né? Então, assim, nesse início de uma improvisação, por isso que eu coloquei acima, no sentido de, posso dizer, mais sensibilidade, menos Sim. virtuosismo, eu comparei aquele Bach e Mozart, como você fala mesmo, né? Da genialidade do compositor, né? Bach, em relação a toda a estrutura que ele trouxe desde o início, há quantos anos, né? E Mozart, a meu ver, e acredito que você talvez até pense da mesma forma, trouxe mais a parte do virtuosismo. Ele queria mostrar a área infantil dele, entre aspas, tudo isso que eu estou falando com muito Sim, sim, respeito aos grandes sim. compositores. Ele queria demonstrar mais essa parte do virtuosismo. Então, assim, por que eu comparei os 2 compositores aqui e falei mais sensibilidade e menos virtuosismo, no caso? Eu sou uma pessoa que estou iniciando nessa parte de improvisação, né? Então, assim, não adianta eu ir para a terceira técnica hoje. Concordo. Descobrir direto todas as escalas, eu já estou acompanhando as matérias, Claro. estou fazendo as disciplinas, mas assim, acho que nesse primeiro momento, não adianta eu querer colocar todas as escalas dentro de uma possibilidade e não trazer o lado sensação, porque assim, sensibilidade todo músico tem, né? Mais ou menos. Todos Alguns têm. mais, alguns Não, menos, enfim. não, então, exatamente, uns mais ou menos. Não quis dizer que o Oscar Peterson, por exemplo, não estava demonstrando sensibilidade ou qualquer outro Claro, claro. pianista, entende? Claro. Mas eu acho que assim, eu estou me colocando como uma pessoa que está aprendendo, né? Não adianta eu jogar todas as escalas, jogar todos os padrões, né? E não sentir aquilo que eu estou tocando. Concordo. Né? Plenamente. Né? Então, assim, levar esse outro lado também, né? Do equilíbrio, como a nossa amiga a Dani, né? Falou aqui também. Acho que foi ela quem falou, né? Alguém. Não, foi o Felipe, né? Mais equilíbrio em abordar as notas como um todo. Acho que é isso. Adorei a aula, como sempre, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui também, né? Ouvindo todas essas preciosidades. Muito obrigado mesmo. Sim, Carlos, um minutinho só. Eu quero dizer uma coisa aqui para a Adriana. Eu também estou estudando. No sentido que o Oscar também estava estudando aos 80 anos. Todo mundo estuda sempre, né? Porque nós tratamos de arte. Então, não estudo da Constituição. Terminou. Ok, chegamos no último artigo. A Constituição, obviamente, pode sempre ser modificada, mas é aquilo. Arte diferente. Tem apenas uma coisinha que a gente pode observar. O foco aqui, apesar de eu falar de composição melódica, é improvisação, que é uma composição extemporânea. Outro dia eu estava ouvindo Ravel e falei, será que ele tocava isso tudo no piano? Uau! A gente se mata para tocar aquilo e o gênio escreve, daqui a pouco escreve mais uma e mais uma e mais uma. Esses caras que vêm para esse mundo para realmente nos chacoalhar e nos fazer crescer, né? É que quando você escreve, tem a possibilidade justamente de pensar. Então é como se você estivesse em câmera lenta. E aí em câmera lenta você diz, será que é possível realizar num instrumento piano? Isso, será que é possível? Né? Será que é possível realizar isso no oboé? Peraí, não, o oboé funciona diferente. Então, a questão da escrita, especialmente quando a gente pensa justamente em termos orquestrais, mas não só. Vamos lá pensar em Chopin escrevendo, em Liszt escrevendo para piano, Rachmaninoff escrevendo para piano. Poxa vida, né? Pensa, caramba,
como é que se toca isso? Aí vem a minha pergunta, será que eles tocavam de fato isso e tocavam e executavam bem? Porque uma coisa é escrever, ou seja, a genialidade de pensar e atenção, de saber escrever para piano. Tem a famosa historinha do Mozart que fazia desafios com Clemente, né? Um escrevia e o outro tinha que ler à primeira vista. Então os dois se esforçavam, escreviam coisas para o outro ler. E aí Mozart conta a história, né? Eu não vi, não tinha Instagram, no story ninguém postou. Mozart escreveu uma coisa em que a mão direita subia, a mão esquerda descia, tinha uma nota central. E o Clemente, ao ler aquilo, falou, você errou, isso não é possível fazer. E o Mozart, brincalhão, fala assim, não, meu amigo, vou te mostrar como se faz. Mão sobe, mão desce e se toca com o nariz, né? Poxa vida, por que não? É uma possibilidade, né? Tem mais coisas. Espera aí. Carlos, segura aí. Segura que tinha mais coisas escritas aqui. Acho interessante iniciar os estudos da improvisação anotando as frases em uma partitura muito. Se precisar, sim. É bom anotar. Não fique bitolado, porque ao escrever você deixa lá e não se encarrega de guardar na sua memória. Mas é bom escrever. É bom na medida em que a gente analisa depois. Analisa o que está acontecendo lá. Analisa, pega a frase de que você gosta, escreve. Para você transpor em todos os tons, é uma. Ok? Opa. Eita, peraí que eu tô doido hoje. Nossa. Demorei para startar. Por aí vai. Gostei da frase, então vou tocá-la em todos os tons. Caraca, tô doido. Eu sei dessa frase, ok? Já transpus em todos os tons. Muito bem. Então é legal, sim, é legal. André está dizendo, eu gosto muito da escola do Frevo aqui de Pernambuco, tem muita improvisação. André, adoro a escola do Frevo, adoro a Spock, Frevo Orchestra e outras coisas que rodam em volta disso, assim como Moacir Santos, e enfim, tem muita gente que escreve pra caramba, e adoro aquela linguagem, adoro, mas observa as improvisações. Dentro do Frevo são improvisações virtuosísticas, porque o estilo impõe. Então não tem um momento criativo de uma melodia, a não ser em poucos momentos, mas sempre dentro de um virtuosismo. Então é muito escala que sobe e desce, muito arpejo e escala que sobe e desce. Analisem. Eu já fiz isso, claro. É muito arpejo que sobe e desce, escala que sobe e desce. É legal? É legal porque é virtuosístico. E aí não tem muito aquela coisa de agora eu vou fazer, sabe? Nem dá tempo. Então o que se faz? Se faz como antigamente dentro da música da tradição europeia, em que os pianistas escreviam a improvisação final. É escrita. Eu vou lá executá-la. E eu então vou estudar para depois executar. Igualzinho. É improvisada nesse sentido, mas é escrita, é premeditada. Isso faz parte também. Faz parte. Também gosto. Vai, Carlos. Beleza, estão ouvindo aí? Yes. Vou baixar aqui um pouquinho. Pois então, a ideia, eu sempre faço as anotações, e a improvisação foi a palavra, né, o tema, mas melodia é o bom guia, que foi a palavra e a frase. Yeah. Então, eu tenho que saber a melodia. Isso é uma coisa que eu não dava tanta importância no meu começo, e aí, de um ponto para cá, até riffs vira melodia, então eu vou lá e, que melodia legal. Eu vou lá e pego aquilo ali para até fazer
criar um novo motivo lá na frente. Então, melodia, um bom guia. E a outra coisa de hoje foi o terceiro grau é o cara. Então, se não tiver nenhum argumento, brinca o terceiro grau. E tu vai criando sentir que vai criando uma coerência ali. E a outra coisa importante foi novos motivos curtos, que aí fica fácil de a gente cantar. Eu acho que se a gente cantarolar as frases, quanto mais curta, mais fácil de cantarolar, né? Fica fácil de dominar mentalmente essas coisinhas. Yeah. Então, essas anotações de hoje foi muito legal. Estou esperando a continuidade melódica aí. Yeah. E logo eu vou comprar um livrinho aí também. O meu objetivo hoje era esse. Mentira. Vendeu o livro. Era vender o livro. Olha só, uma coisinha aqui. Quer dizer, então, vendi mais um. Olha, eu vou ficar rico. Olha só, uma coisa importante. Vamos ver aqui. Tema: 4 notas. A ideia. Então já são 2 livros. Percebem? 4 notas. E o cara se tornou famoso. Com 4 notas. Aliás, no mundo do jazz tem uma piada bem interessante que é a seguinte. Qual é a diferença entre um músico de jazz e um músico de rock? O músico de jazz toca 30 mil acordes diferentes para 3 pessoas. Já o músico de rock toca 3 acordes para 30 mil pessoas. Estamos falando das duas coisas, né? Depende de onde você quer se colocar. Aqui, 4 notas. Na música a gente repete. A primeira ficava aberta, a segunda fechou. Mas agora a coisa já se diferenciou, né? Porque é o B da música, onde entra outra ideia, etc. Mas ideias curtas. É a mesma harmonia. Putz, mas aí já é outra música, outro classicão. Então, nossa tarefa, nosso desafio é encontrar aquelas notas iniciais de que o Bach falava, que possam nos levar até o final numa composição grandiosa. Tá? Esse é o nosso esforço. Depois, se a gente conseguir, é outra coisa. Tem dias que sim, tem dias que não, tem dias que mais, tem dias que menos. Mas a nossa tarefa é essa. Legal? Muito bem. Então, acho que hoje eu consegui contar uma história longa para vocês, mas que enquadrou um pouco essas várias facetas do que podemos chamar de criação melódica, não somente improvisada. Existem diferenças, é claro, entre a improvisação enquanto composição extemporânea e a improvisação escrita, porque na escrita você tem tempo para cancelar, para voltar atrás. Já na improvisação, não. O que foi falado, está falado. Continue. Essa é a coisa de base, né? E outro aspecto que diferencia um compositor que está à mesa escrevendo de um improvisador é que o improvisador tem que ter assunto de imediato. Não pode esperar o momento da inspiração. Tem que ter assunto. Bora, é a tua vez. É que nesse momento eu vou pensar. Cara, não é isso não. Então deve ter um reservatório de coisas que funcionem naquele exato contexto. Rítmico, harmônico, de gênero, de estilo, tudo. O que você sabe fazer? Aí você bate o olho e fala assim, Mi bemol. Ok, o que você faz em Mi bemol? E aí voltamos àquele triângulo das habilidades de que vocês já me ouviram falar. Faz sentido? Meus queridos, passem um bom final de semana e boas improvisações para todos. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Obrigado a vocês.